Olá pessoal, boa noite Portugal, boa tarde Brasil, iniciando mais uma vez essa live com uma convidada muito especial. Hoje nós temos uma surpresa, vou esperar ela chegar, já chamei ela, a Valéria. A Valéria ela tem 22 anos, é uma amiga venezuelana que eu conheci aqui em Portugal, ela já entrou. Olá Vale! E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência dela como imigrante, ok? Vale, eu já te mandei a. Olha se já chegou. Conseguiu? Olá. Ah, entrou. Você consegue mandar de novo? Deixa eu ver se eu consigo te mandar uma solicitação. Vale, você quer que eu saia e entra de novo? Pra ver se dá certo? Eu vou te convidar, vai ser melhor. Que aí eu te convidando. Ó, eu acabei de te convidar. Olha se você consegue aceitar. Olá, Vale. Adoro! Olá! Que bom que você aceitou participar da minha live. Seja muito bem-vinda. Muito Para o obrigada. pessoal aí do Brasil, para conhecer a Valéria ela tem 22 anos, ela é da Venezuela, ela é assistente de veterinária, e hoje ela está aqui para contar um pouquinho dessa experiência. Valéria, você fala português, né? Falo português. Tenho 2 anos que eu aprendi português, por isso, sim, eu falo muito bem, se falo portunhol, pode sempre dizer, Valito. Não, tranquilo. Eu agradeço a sua participação, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, e eu gostaria de começar pelo país de onde você veio. Você é da Venezuela, né? De que parte da Venezuela você nasceu? Eu sou de Bolívar, llamo-se Bolívar, eu sou de Porto Ordaz, eh, Uhum. mas eu morei também em Caracas, que é a capital da Venezuela. Sim, sim. Uhum. E você viveu em outros países também. Você viveu na Guatemala e no México. Qual país você viveu primeiro? É na Venezuela. Eu sempre fui forasteira. Eu nunca estive tipo num lugar. Aos 4 anos eu deixei o lugar onde eu nasci, que foi no Porto Ordaz, e depois fui a Caracas. E em Caracas estive 4 anos e voltei. Depois de quatro Entendo. anos eu fui para México e estive lá 4 anos. Depois mudei para outra cidade do México. Você foi para o México com quantos anos? Com 13 anos. Com 13 13 anos, anos. Você já era tipo, uma adolescente. sim, era um adolescente. E como é que foi essa mudança? Porque eu imagino que foi com a sua família, né? Foram todos da sua Sim, família sim. juntos para o Era, México. era pequenina, era pequenina. Uh, eu já estive acostumada, para essa altura estive acostumada de viajar Uhum. e de morar no outro país, porque é muito parecido. A diferença cultural, mas todos os amigos, o colégio, a escola, desculpa, é parecido, não é? Também falava Uhum. espanhol, por isso eu não tinha problema. Mas eu gostei muito sempre de viver noutros lugares diferentes. Sim. Eu tive, Eu, eu eu era morei no México em 2019. Eu morei em Monterrey. Você viveu em qual estado ali do México? na capital, a cidade do A México. cidade do México. Eu gostei Sim. tanto do México. Gostaste? É uma parte central, uma parte linda também do México. Eu particularmente ainda não tive a oportunidade de conhecer, eu vou voltar algum dia para o México também. E, e aí você já falou que pelo espanhol são poucas coisas, imagino que tem essa diferença,
mas Uhum. que, de certa forma, você gostou dessa vivência, dessa cultura, né, dos mexicanos. E depois você mudou para Guatemala. Depois de quanto tempo você mudou para Guatemala? Eu estive lá 6 anos. E depois eu fui para Guatemala. Em Guatemala não foi muito, foi de 4 a 6 meses que eu morei lá. Depois, Uhum. e agora estou aqui em Portugal. E tinha algum motivo especial para você mudar do México para Guatemala? Sim, nessa altura eu estava com meus pais ainda. E eles tinham um trabalho internacional, por isso eu decidi ir para lá com eles. Mas minha irmã, e ela estive lá em Estados Unidos. Ah, que legal. E o que te fez, por exemplo, mudar para Portugal? Que aí já foi uma mudança um pouco mais drástica, né? Do outro lado do mundo, um outro idioma, um outro desafio. Eh, a minha família, da parte de mãe, é daqui de Portugal. É de Hum, Madeira, não é daqui do Porto. Mas ainda bem que eu moro em Porto, porque eu gosto, pessoalmente, eu gosto mais da conexão que há, porque eu posso uhum. viajar em carro. Em Madeira todo é em avião, não é? Porque é uma ilha. Sim, sim, verdade. Então a sua família já tinha essa conexão, né? Você já tem essa conexão com Portugal. E como é que você aprendeu o português? Que você fala português muito bem. Ai, muito obrigada. Na rua, Foi no no dia a dia. trabalho. Você é autodidata, então. Não precisou frequentar nenhuma escola, nem nada. Eu acho que sim, foi autodidata, porque, ou seja, imagina, eu vejo aqui e eu não tinha dias que a fazer, estava na mudança de ser uma criança ao mundo da verdade, né? E o meu primeiro trabalho foi em restauração. Em restauração Uhum. é É o muito trabalho de todo forte, imigrante no tem que início, estar sim. assim. Então, se eu não apanhava o português, ia ser despedida, né? Sim, é na prática. Você já Sim, está tipo lá. há quanto tempo aqui em Portugal? Tenho 2 anos 2 anos, em né? Portugal. Razoavelmente, eu Dois também já anos. estou mais ou menos nessa Sim? faixa aí de. E Mas você já você? é portuguesa? Você falou que já tem a família portuguesa. Você já tem Sim, a cidadania? sim. Eu sou portuguesa eh, por minha família, Uhum. mas a verdade, ainda na cultura portuguesa, eu não considero que sou portuguesa, porque para ser portuguesa tem que sentir no coração, Uhum. se Sim, portuguesa verdade. Eu vem concordo. Eu sim, concordo. É, e mas. ainda eu preciso de ter esse amor, seja, Uhum. gosto muito de estar aqui em Portugal. Portugal é muito lindo, mas ainda falta esse bocadinho, sabe? Por exemplo, Entendo. eu não tenho nada mexicano, mas como eu tive mais a contato com a cultura e assim, eu sinto um amor tão grande por mim que eu digo, eu sou mexicana. É um pouquinho, o coração um pouquinho em todo lugar do mundo, né? Atualmente, por exemplo, nos seus planos futuros, você pretende continuar aqui em Portugal? Não sei, a verdade, porque gosto muito de Portugal e a verdade está a gostar muito que Portugal está a abrir as portas para as pessoas jovens. Uhum. Está, por exemplo, comprar aqui uma casa é difícil porque os preços estão bastante altos, tão altos, mas Sim, para os jovens há a facilidade de comprar sem inicial ou assim, e por isso acho que é um país que é fácil para começar, uhum. não é? Não é assim como a Latinoamérica. Sim, compreendo. É muito Uhum. comum também as pessoas, principalmente do Brasil, pensar que, porque é venezuelana, fala espanhol, talvez seja mais fácil mudar para a Espanha. Qual que é a sua visão sobre isso? Para os hispanos hablantes, é mais fácil realmente ir para a Espanha ou Portugal você acredita que ainda seja uma boa opção para quem é hispanohablante? Não, a verdade não é um problema. Eu acho que eh, o português é muito similar com o espanhol. Não, Uhum. não muda muito. Claro, sempre vamos a falar assim portunhol em casa. Eu incluo-me porque eu também falo assim portunhol, mas não é assim tão diferente. As regras gramaticais e tudo, depois de estar a falar, interagir com as pessoas, vai estranhando pouco a pouco. Né? Entendo.
E, por exemplo, desses três países que você viveu, você tem interesse em voltar para algum deles, algum dia voltar a morar no México, na Guatemala, ou é só passeio mesmo, solo vacaciones? De paseos, de vacaciones, de férias, gostaria de ir a todos. Eu adoro cada um dos países que eu já estive. Mas eh, para morar, o melhor país para morar é aqui em Portugal, Sim. que todos, porque tem mais facilidade. Mas no México está mi coração. Na Venezuela eu estive muito pequenininha. 13 anos ainda não vi o mundo como é. E hoje eu estava fazendo uma pesquisa sobre a Guatemala, que é um país também muito lindo, que eu tenho vontade de Oh, conhecer também. E eu estava vendo que lá na Guatemala os ônibus eles são enfeitados, né? Tem uns enfeites, os ônibus estão com luzes. Você chegou a ver algum desses ônibus? Eles realmente têm ali ah, sim, sim. São ônibus de São muito turismo? engraçados. São muito engraçados. Eu já tinha que entrar só para tomar fotos, que sim, tirar fotos. Mas eles disseram, não, 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 é perigoso. Mas são muito, muito engraçados. Eu vi, são muito diferentes, são muito luminosos, né? Então acaba sempre chamando a atenção. São assim como os carros da escola. De samba, parece, realmente parece muito. Eu fiquei muito impressionado e é algo muito visualmente Impressionados. bonito, né? Que os ônibus são enfeitados daquela forma. Realmente. E, por exemplo, Valéria, você fala quantos idiomas? Você fala português, espanhol, inglês também, que eu sei que você fala. Sim, e agora é só aprender italiano. Ah, que giro! Mais um idioma. Mas E como é que você está aprendendo esse novo idioma? É com algum professor particular ou pela internet? eu estou aprendendo sozinho. Eu estou a ver conteúdo, a escutar conteúdo, também a ver muitos filmes, coisas assim. Mas às vezes eu falo com uma menina da Preply. A Preply é uma aplicação que é muito boa para ensinar as línguas e só aprender com ela. Uhum. Sim, é uma forma também. Dizem que depois que você aprende o segundo idioma, o terceiro, o quarto é mais fácil, né? É mais Para fácil. se adaptar. E você é Mas muito fico nova, você só interessada tem só vinte e nesse dois jogo. anos, então você aprende muito mais rápido. Você está muito mais, com o cérebro muito mais fresco que o meu já. Muito obrigada. Não, não, não é assim. Ou seja, hoje eu escutei uma frase de uma pessoa que diz: eu sou velho quando eu quiser. Verdade, Tinha 59 anos e ela disse: eu sou velho quando eu quiser. Eu sou jovem ainda. Sou novicinha. verdade. Uhum, Você sabe que quando eu te convidei para essa entrevista, eu lembrei muito do meu trabalho de TCC, de conclusão de curso no Brasil, porque eu fiz relações internacionais no Brasil. uhum. E o meu TCC, que é o trabalho de conclusão final do curso, foi sobre a Venezuela. Então, Ah, que pesquisando lindo. sobre a Venezuela, que eu descobri que na Venezuela existem cinco poderes e não três, igual no Brasil. Na Venezuela não existe impeachment, né? Porque no meu trabalho de conclusão de curso eu falei sobre a evasão dos venezuelanos para o Brasil, né? Porque, Uhum. enfim, estava aquela crise política, econômica Sim, também. sim, E perfeito. aí eu usei uma teoria de relações internacionais, usei a teoria construtivista para explicar essa relação entre o Brasil e Venezuela, com argumentos favoráveis e contrários ao fechamento das fronteiras, porque também é uma questão humanitária também. O Brasil não pode fechar as fronteiras, né, pela situação delicada que a Venezuela vive, mas também pela questão da soberania do Estado brasileiro também. E aí fez esse contraponto e eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso desse Desse trabalho. Eu consegui trabalho. tirar total nesse trabalho. Então, Tenho que assim, ver. foi um trabalho assim que me encheu muito de orgulho e eu fiquei assim muito interessado por esse país, porque Venezuela são assim, tem praias lindas também. As pessoas venezuelanas, elas são muito acolhedoras também, né? Eu já conheço alguns amigos aí venezuelanos. Sim. Olá, Mel, olá, Jonathan. Alguns aí estão aparecendo aí na nossa live. E eu sinto também que essa cultura da Venezuela com o Brasil são parecidas, né? O Brasil É. também é um povo muito acolhedor, um povo muito caloroso, então eu acho que Que estamos faz muito parte dessa pertinhos, cultura sabes? da.
da América Latina. Você já foi no Brasil? Você tem vontade de conhecer o Brasil? Tenho muita vontade, nunca fui, mas tenho tanta vontade de ir. E eu gostaria de estar no Carnaval do Brasil. A gente está falando aqui em português, a gente vai mudar um pouquinho para o espanhol para o Jonathan entender, né? Hola, Ah, tá Jonah, bem. ¿qué tal? Olha, Vamos a pode hablar falar un espanhol e poquito fala. ahora en español, ¿ok? Ok. Para que Jonathan nos pueda entender un poquito. Não, Eh, tranquilo. sí, tenemos que hablar un portuñol un poco con él. Fue en español, 100% español. Ahora con tú, un poco portuñol, un poco portugués, para que la gente también pueda aprender un poco más. Y ahí, yendo despacito, ¿no? Poco a poco se va Poquito a poquito. aprendiendo algo. ¿Y te costó mucho trabajo entender el portugués? ¿Cuánto tiempo já hiciste? Ah, o Jonathan pediu para falar em português, então vamos voltar de novo pro português. Eu vou falar um pouquinho mais devagar, então, Jonathan, que aí você pode entender melhor a gente. Quanto tempo você acha que você demorou para aprender o português? Dá umas dicas aí pro Jonathan para ver quanto tempo ele consegue falar em português. E eu acho que 6 meses depois de Seis falar todo meses. dia com pessoas portuguesas, tens que falar português, porque se não falas, não percebes nada. Eu, ao Sim, princípio, eu estive tipo, eh, os primeiros meses estive só a apanhar o 30% de todas as coisas que eles falavam. Porque quando eles falam isso aqui, é diferente de falar a uma pessoa que não fala português. Porque eles falam muito mais rápido, já têm um sim. jeito, então falam assim, e eu já não percebia nada. É a mesma coisa que uma pessoa que fala só espanhol. Você sente essa diferença entre o sotaque português e o sotaque brasileiro do português do Brasil? É muito diferente. Mas gosto tanto, gosto muito das duas. Porque e não são duas línguas, mas tem essa diferença que vocês falam de brasileiro e português, né? Porque vocês têm os jeitos. E ah, eu gosto tanto das duas. O Bruno aqui falou que ele gosta do sotaque de Portugal. É um sotaque bem E é diferente, lindo. né? E é lindo, é É. diferente, sim. É, eu, por acaso, gosto muito do sotaque de Portugal, mas eu já estou um bocado habituada em ouvir escutar o sotaque de Portugal e quando escuto o sotaque brasileiro, me gosto tanto. Uhum. Me gusta muito, muito, muito de escutar. Uhum. E, por Isto exemplo, porque não quando você está falo na rua, contigo. você consegue identificar. Quando você escuta um brasileiro, você Sim, já sim. consegue identificar. Esse aí é brasileiro, né? É, é muito diferente. É a mesma coisa que o espanhol. Escutas uma pessoa no espanhol de Espanha e é de espanhol do outro lado, apanhas muito rápido que não são dos mesmos lugares. Eu consigo perceber muito também quando eu estou conversando com alguém que é da Argentina, porque eles falam amarillo, amarillo, e não Sim, amarillo. Eu fico, "Ah, é amarillo? É, eu sei que é da Argentina." sim, sim, vamos Outro diferente. dia também, porque eu estava conversando com uma argentina, e aí eu fui falar da piscina e eu falei alberca. Alberca é no México. Eu não sei se na Venezuela fala alberca também, ou fala piscina. Não, nós não falamos assim, mas nós percebemos. Sim, mas na Venezuela fala piscina, né? Piscina. Uhum. E aqui em Portugal fala piscina, piscina. Piscina. Eu não Uhum. sabia, eu não entendia porque os portugueses falavam piscina, piscina. O que é piscina, gente? Eu tive um caso também, quando eu cheguei aqui, eu estava recém-chegado também. Eu, naquela confusão toda de fuso horário, de cabeça, ainda pensando no brasileiro e tal, eu Sim. cheguei na lanchonete, que é a padaria, a pastelaria aqui deles, e eu pedi pra usar o banheiro. E a Uhum. menina olhou pra minha cara, tipo, o que que é banheiro e tal. Aí rápido eu lembrei, ai meu Deus, é casa de banho aqui. Ficou tudo bem. Então eu cheguei a pagar, entre aspas, alguns micos aqui em Portugal, isso bem quando eu cheguei, mas depois foi super tranquilo e eu já consegui me adaptar, né? Hoje a gente sabe que tem algumas questões burocráticas que nós imigrantes estamos vivendo, né? Seja os imigrantes que estão realmente com a residência ou tentando buscar a residência, né? Então, Uhum. assim, é um ponto sensível
para todos nós imigrantes, até os que já estão legais, porque às vezes demora muito esse processo, né? É bem Ah, desgastante. Então, é todo dia a verdade. gente quase que faz um pedido aí para o universo às 11h11 para ver se essa residência sai, porque é, é bastante complicado. E agora, agora nessa época de eleição, né, que a gente está vendo aí o país se movimentar e os portugueses realmente, é, alguns, né, querendo que as coisas mudem e dentro, né, do país dele, dos direitos dele, e a gente fica nessa expectativa de que as coisas possam melhorar também para a gente, né? Porque afinal de contas a gente também está aqui, a gente também está trabalhando, a gente também está pagando imposto, né? Então, é mais do que justo também que os imigrantes legais também possam usufruir desses mesmos direitos, desses mesmos benefícios, né? Sim. Você, como já metade portuguesa, sua vida aqui em Portugal já está tranquila nesse sentido. Você tem médico de família, Sim, tudo isso, né? sim, sim, tem. Mas o meu marido ainda está nesse processo. Agora, ele, depois de 2 anos, recebeu a residência. E já Uhum. nada. E ela está todo. E ela está aqui a fazer. Está aqui a portar, está aqui agora a trabalhar, mas também como estudante, e ainda assim é um processo longo. Sim. Não é assim fácil, rápido. Eu como brasileiro, eu tenho um estatuto de igualdade, que é um acordo entre Brasil e Portugal, que me concede, né, pelo Tratado do Porto, me concede os mesmos direitos civis que um português. Ah, Então, boa. eu consegui esse direito depois de um ano e pouco, né? Foi Uhum. relativamente simples, mas o processo todo em si demora um pouco. E agora, depois que o meu nome foi publicado no Diário Oficial da República, aí que eu vou poder pedir meu cartão cidadão finalmente, vou poder fazer a minha faculdade, porque se eu entro como um aluno internacional, eu pago propina, que é a mensalidade aqui em Portugal, muito mais caro, eu pago como um aluno internacional. E se Claro, eu claro. entrar como usando esse estatuto de igualdade, eu pago igual um Em português, português. né? Que Uhum. relativamente não é tão barato assim, mas é mais barato do que se Também. fosse Uhum. um aluno internacional, né? Uhum. E nesse momento, por exemplo, você tem vontade de seguir com a sua carreira? Porque você falou que é assistente veterinária. Você fez essa carreira sua onde? Foi no México ou foi na Guatemala? Só que em Portugal. Ah, foi aqui. Ah, você já teve Só que experiência de estudante aqui em Portugal. sim, tenho uma experiência de. Eu fiz isto aqui em Portugal, mas a verdade, eu não gostei tanto, porque eu amei a carreira, é muito linda, mas eu só estava ali para ver se eu queria ser veterinária depois. Sim, Mas sim. para ser veterinário, primeiro que todo, tens que ser médico. Tens que amar a medicina e é a primeira coisa e mais importante. Né? Tens que ter a paixão por os cães não, por todos os animais. Sim, Mas tens que ser médico e tens que ter a paixão por a medicina. Eu não tinha esta paixão. Por isso, esse não era o meu rumo, não é? E depois eu me especializei em grooming, em uhum. pesquisa de animais. E agora eu amo isso. E atualmente eu não estou a fazer isso, mas eu gostaria depois seguir esse caminho, né? Estar com essa Sim. estrada. Né? Uhum. E aqui em Portugal você tem algum perito, alguma mascota, algum pet de estimação? Não, animal de estimação ainda não tem, por questões do lugar onde estou a morar, mas Uhum. no futuro eu gostaria de ter, né? Claro. Eu gostaria de ter. Também eu acho que um animal tem que ter muitos cuidados com ele e minha casa, quando é horário laboral, fica sozinha. Todo mundo está a trabalhar, então fica Sim, claro. sozinha e não gostaria muito que o cãozinho fique sozinho. Tem que ter um senso de responsabilidade muito grande, né? Porque é uma vida ali, é um bichinho que Uhum. muitas vezes integra parte da família e acaba tendo essa importância também, esse cuidado, né? É importante ter essa responsabilidade também no cuidado com os animais também, né? Eu sou vegetariano, então eu sou suspeito para falar. Eu sou vegetariano já tem quase 16 anos, metade da minha vida. Boa. Então,
essa causa animal também acaba me sensibilizando muito, sabe? É, Então, igual você também, eu não tenho, às vezes, essa aptidão, às vezes, para ser um médico veterinário, mas eu prefiro lutar pelo direito dos animais como é, internacionalista, de outras formas, claro, que eu acho válida também, né? É, sim, mas pode fazer de muitas formas. me conta um pouquinho da sua experiência como estudante aqui em Portugal. É, Você fez um curso técnico ou uma universidade? Como é que é esse tipo de curso que faz é um curso para ser assistente? técnico de um Uhum, ano. Aqui em Portugal é um ano. uhum, É muito fixe, é fixe. E eu fiz 3 meses de práticas, não é uhum. estágio, estágio, desculpa. E eu Estágio. fiz, Sim, sim, tranquilo. eu fiz 3 meses de estágio num hospital veterinário e gostei muito, mas tens alguma pergunta específica Por de exemplo, tópico? dessa sua experiência, que você cuidava dos animais, tinha algum animal que você gostava mais? Você gosta mais de cachorro, de gato? Como é que foi, Dos cachorros, dos dos cães, eu cachorros? adoro os cães, mas os gatos também, eu adoro os gatos. Eu adoro todos os animais, é, ainda mais os animais da estimação, e dos animais da estimação, que são os cães e os gatos. Também pode ser o peixe, sim, mas é os cães e os gatos. Gosto mais dos cães. Mas adoro todos, e eu gosto muito dos todos os cães. É, do estado que eu fiz, a coisa que eu mais gostava era de como os cães depois ficavam bem. Ou seja, que jogavam todos assim doentes e depois ficavam prontos Sim. para brincar e tudo, né? Superá-los. Imagino. Aqui em Portugal, eu não vejo muito animais de rua, né? No Brasil, infelizmente, é uma realidade que a gente vê bastante animais de rua, vira-latas, né? Que a gente chama no Brasil, que é o vira-lata caramelo. Aqui em Portugal, eu vejo que tem esse cuidado maior de não ver tantos animais abandonados. Infelizmente, sim, acontece também de ter animais em vulnerabilidade, mas aqui em Portugal, eu vejo que tem algumas diferenças de países latinos, né? De uma certa forma, porque ou seja por aqui ser Europa ou aqui ser país de primeiro mundo, acaba que algumas coisas aqui, você vê alguns serviços, né, que são melhores e acaba isso incentivando nós, brasileiros, latinos de um modo em geral, a buscar uma vida melhor aqui em Portugal, porque afinal de contas, todos nós queremos isso, né, uma estabilidade melhor, uma expectativa de vida maior, né? Recentemente a gente teve essa confusão toda do apagão. Onde é que você estava quando o apagão aconteceu? É verdade. Onde estava? Eu estive aqui na minha casa. Ou Uhum, seja, esse dia tinha que trabalhar, mas eu fiquei doente justo esse dia. E eu estive em minha casa. E ainda bem, porque senão claro. eu não tinha nem o transporte, meio de transporte. Eu já acho que podia apanhar o Uber, mas sempre jogo aqui do metro. E Tá, tá. infelizmente não estava a funcionar, porque é da eletricidade. Olha, esse dia foi uma loucura. Cara, foi muito angustiante porque a gente de fato não sabia o que estava acontecendo, se a luz ia voltar ou não, e aquela correria de ir para o supermercado e tal, e a gente sem saber quando que ia voltar. Na minha casa a luz Eu, voltou depois de meia-noite. E a gente ficou naquela expectativa de correr para o supermercado e comprar. Então acho que foi dos 2 anos que eu vivi aqui em Portugal, acho que foi o dia mais tenso, assim, foi o dia que. E a gente falava com os portugueses na rua, eles falavam, a gente nunca viveu isso nunca aconteceu nessa proporção toda, a gente nunca ficou tanto tempo sem luz. Então foi uma experiência assim que não foi tão legal, mas assim que a gente ficou meio apreensivo e aprendeu que daqui a algum tempo a gente tem que começar a estocar comida também, porque pode acontecer nessa realidade também. A Mel colocou aqui, a gente na Europa não sofre de uma semana de enlatão. é verdade, é totalmente verdade, porque eu lembro muito Bem, de pequena, quando era mais nova, que nós era muito comum.
estava habituada já que a luz ia embora e eu ficava tipo, pode ser todo um dia, uma semana sem luz, não é? E depois aqui, como eu já estive estou tão habituada a ter a luz, eu não sabia como, não tinha ideia como podia reagir, né? Ficava assim todo alerta. Mas sim, eu vi hoje, por acaso, um vídeo de Visita Comunica, Uhum. e ele faz vídeos de viagem e coisas assim, é, e era de Cuba. E ela estava a experimentar como Cuba não tinha luz em todo o dia. Sim, E era triste, né? E são coisas que depois nós viramos e vemos que nós estamos tão bem, onde sim. nós estamos agora. A gente passa a valorizar muito mais, né? O transporte. É, A gente tem, né, um amigo em comum que quando aconteceu toda essa confusão da falta de luz, ele teve que voltar para casa a pé, caminhando, e ele demorou uhum. 3 horas para chegar em 3 casa. horas. Então, Uau. assim, foi caminhando no escuro porque foi escurecendo, e aí ele teve que voltar para casa e no dia seguinte teve que vir trabalhar e tal. Então a gente viu que isso acabou impactando também a vida dele, né, e de todos nós. Mas o que a gente pode reforçar aqui é que a qualidade de vida aqui na Europa, aqui em Portugal, tem as suas vantagens, né? Por isso que a gente está aqui, por isso que a gente gosta tanto desse país e tá feliz de estar aqui também. Acontecem uns perrengues ou não. Eu não sei se você tem essa visão, mas assim, para mim que já vivi no Brasil, já vivi no México, existem coisas boas e ruins em todos os lados, É né? verdade. Tem as dificuldades em todos os lados. Não existe país perfeito, não existe. É o que a gente espera da nossa vida particular que a gente faz, né? Esse país passar a ser nosso, né? Né? E a Eu vida, não sei. eu penso exatamente a mesma coisa. Em todo lado há coisas boas e coisas más. Igualmente as pessoas, sempre há pessoas boas e as pessoas más. É assim Exatamente, em todo lado, né? É, exatamente, é o que eu sempre digo aqui. O Gilbert também mandando uns saludos também. saludos. É muito legal isso, ver o pessoal interagindo também. E a comunidade latina aqui em Portugal também é É muito quase, legal. Então você vê a interação também com os portugueses, o quanto eles gostam da gente, o quanto quando eu cheguei aqui eu escutava música brasileira nos supermercados, então eles é, estão bem acostumados com a gente e a gente também vai interagindo também na cultura deles. Eu não sei se você já experimentou as bifanas aqui, se você gosta das são bifanas. muito boas. Gosto muito, sim. Adoro os bifanes. Você Mas demorou quanto muito para tempo acostumar com a ficaste? comida portuguesa ou não? Você já conhecia a comida portuguesa pelos seus familiares, né? Não, a verdade, eu comia só comida venezuelana. Mas eu não, a verdade não. Eu gosto muito da comida portuguesa porque é uma comida muito saudável. Uhum. A verdade, e eles comem muito saudável. E tu podes ver nas pessoas. As pessoas aqui não são muito gordas. Não são assim, não têm muito peso, né? Uhum, claro. Há países que tu vês as pessoas na rua assim e são pessoas obesas, né? E aqui Sim. não. Não estás a ver isso. A comida é muito boa e eu gosto. Sim, eu como vegetariano, eu tenho que buscar as minhas opções, né? As minhas francesinhas veganas, as minhas bifanas veganas, mas eu acabo também aprendendo muito com eles, porque aqui também tem muita opção vegetariana. Então, nos supermercados e tudo, então, realmente acaba que é também uma vantagem, porque eu venho de uma cidade que é muito pequena. Não chega a ser uma aldeia, mas é como se fosse um interior, né? De uma cidade pequena. Sim. Então, às vezes no supermercado não tinha essa quantidade toda de comida de opções vegetarianas. E aqui, vivendo no Porto, que é uma metrópole, enfim, há muito mais opções, né? Tanto de comidas vegetarianas,
eu vejo outras opções também de comidas veganas também que tem essa. Afinal de contas, também o clássico, né? Que é o peixe, o vinho também, que os portugueses gostam muito, as batatas. Então, Barato. eu vejo que o pessoal gosta muito de. Você não é muito fã de vinho, não, né? É, não, a verdade, não sou muito fã, mas às vezes uma que a outra, está bem, se todo mundo está a beber tipo um copo no almoço e assim, eu posso, mas seja, eu não sou muito experiente. Seja, se tu estás a falar E de vinho, comida, ok. e comida venezuelana, você sente que aqui em Portugal tem algum restaurante de comida venezuelana ou você não conheceu nenhum ainda? Ainda não, porque e a verdade, como eu na minha casa faço só de comida venezuelana, ainda não como muito aqui afora, comidas que eu conheço. Gosto mais de restaurantes chineses ou asiáticos, portugueses, brasileiros também, porque, eu adoro tanto a comida brasileira. É Você já boa. provou a farofa? É farofa. Uhum. Você já provou? Sim. E que tal? O que que você achou da farofa brasileira? Oh, muito bem. Muito boa. E eu gosto muito porque são buffets. Ou seja, Uhum. tu podes comer todo o que quiseres. É, realmente, a comida brasileira é uma das coisas que eu sinto falta. Se eu pudesse trazer alguma coisa do Brasil pra cá, acho que seria a comida brasileira. Apesar que aqui tem restaurantes brasileiros muito bons também, mas às vezes eu sinto falta disso. De poder voltar um dia para minha terrinha, mesmo que seja de férias, só para passar um tempo e depois voltar de novo correndo para cá, porque acaba que a gente, que quando muda, o nosso coração fica metade a metade, né? Um pouquinho Ah, dali não. fica no Brasil, um pouquinho dali fica no México, um pouquinho daqui fica em Portugal. Eu acho que isso que é o mais interessante. Agora, falando de países que você já visitou como turista, né? Você já foi Uhum. nos Estados Unidos também? Sim, fui a Estados Unidos e estive também em Colômbia, Uhum. estive no Equador, estive na Espanha, na fronteira perto da Espanha, mas na França. E pronto, no, yes. E desses países que você visitou, qual que você gostou mais, assim? Tem algum especial que te marcou, uma viagem? Todos são Olá, Carla. diferentes. Olha, Carlita, todos são diferentes, mas eu sempre fico com o México porque é onde fica o meu coração, seja Entendo. na Venezuela e no México. E, mas para viajar, gosto muito do Guatemala, porque é lindo, é lindo. Eu sempre tenho a sensação de quando eu estive na mota, na mota, na Guatemala, é muito verde e assim, é muito lindo, é verde. Eu sentia que eu estive no Hawaii, porque eu via o vulcão assim, e estava todo verde, a mata, o vento, o ar, todo perfeito. Já adoro Guatemala. No México, eu sou apaixonado pelas pirâmides do México. Olha, Então, pirâmides do México. aquelas pirâmides ali eu ficava fascinado, doido para conhecer. E afinal, eu conheci tão pouquinho do México que dá vontade de voltar sempre lá. Pode E voltar, volta, volta. agora parece que agora eu já tenho uns amigos mexicanos aí que podem me acolher, né? Se eu Boa. voltar para o México, já não preciso pagar Airbnb, né? É verdade. Mas é isso que é mais legal da gente poder conhecer outras culturas, outras vivências, é sempre um carinho que a gente tem com os nossos amigos, né? Então, cada pedacinho do mundo que a gente vai conhecendo através dos nossos amigos, das conversas, das comidas. Então, É a verdade. gente já sente que um dia pode visitar aquele país que vai ser bem acolhido também Sim. e, e vai economizar um pouquinho no, Sim. no aluguel. Nunca fui a outro país, mas eu do Latinoamérica ou qualquer outro país, nunca fui. Mas no México eu posso falar que onde eu estive,
na Ciudad de México nunca vais ficar aborrecido. Tens tantas coisas que fazer e eu não conheci a Ciudad de México inteira, eh, porque há tanta coisa, tantos centros comerciais, parques e muitas coisas que fazer. Tudo o que tu E, quiseres, e a vida noturna também. E a vida e a vida noturna no México noturna, também tinha, assim, os mexicanos são muito festeiros. é Na, verdade. na Venezuela, você sente que o pessoal é mais quietinho ou é tão festeiro quanto os mexicanos? Não, não, são muito festeiros eles lá. E eu lembro, eh, eu estive muito pequenininha, né? Então, meus pais, a essa altura, 12 anos, 11 anos, não deixavam ir às festas. Mas os amigos que eu tenho lá, eles falam, e está a sair de uma festa às 6 da manhã, às 8 da manhã, assim. Eu sou muito festeiros também na Venezuela. Também há muita coisa que fazer na Venezuela. Porque tenho tanto tempo sem ir a Venezuela que eu não lembro, mas vou voltar. Algum dia tenho família lá, vou voltar. Depois eu posso falar com a cabeça meio fresquinha. Tem quanto tempo que você não volta para Venezuela? 8 anos, Ah, você esteve 7 lá anos. então recentemente, depois que você morou na Guatemala, você voltou para Venezuela. Não, não, não. Eu nunca mais voltei. Não voltei mais. Eu, 8, 7 anos depois de. Não, não. 2016, 17 e eu já não voltei. E Mas você gostaria não, de voltar. mas você tem vontade de voltar para Venezuela algum dia, seja de Claro, vacaciones, de sim, férias? ir a séries, para ver como está todo, né? Porque Sim, eu imagino. uhum, Um pedacinho o das coração, lembranças boas ficam também, né? sim, tenho lá minhas avós, Ah, hum, seus avós ainda estão na Venezuela. sim, minhas avós e muitos amigos, né? Não muitos, mas muito bons amigos. Por Sim. isso, E aqui em Portugal, por exemplo, o que que você acha do dia a dia, do transporte público? É, aqui algumas empresas elas dão também um seguro de saúde. O que que você uhum. acha da saúde pública aqui em Portugal? Você consegue me dizer se alguma experiência sua que você precisou usar o centro de saúde? Uhum. Sim, claro. É, aqui no Portugal eu nunca tive uma emergência, mas eu sei que aqui no Portugal eles são muito bons para fazer coisas urgentes. Tipo, se tu estás a morrer e eles vão entrar e tu vais ser atendido, não é? Mas se tens assim alguma coisa mais leve, tipo um dor das costas ou qualquer coisa, depois de 3 meses que vais a ser atendido, não é? Então, tem um ponto muito bom e tem outro ponto que pode melhorar ainda, não Claro, sempre. é? Uhum. Mas tenho muitos conhecidos que tiveram emergências e foram atendidos assim, muito rápido, nesse Sim, eu aspecto. também gosto muito. Eu gosto particularmente do transporte coletivo aqui. Eu acho que funciona bem. A gente consegue nessa modalidade usar tanto o metro quanto o comboio. Falar um português brasileiro aqui para o pessoal do Brasil. Metrô e ônibus, porque tem essas diferenças dessas duas palavrinhas. Então, eu sinto que eu moro razoavelmente perto do meu trabalho, então eu não preciso usar transporte coletivo com tanta frequência. Mas eu sinto que as coisas aqui funcionam de uma maneira rápida, eficaz. Então, eu gosto muito do transporte coletivo aqui. Tem uma curiosidade que aqui em Portugal eles cobram pelo trecho, né? Quanto mais longe você for no trecho, mais caro é o seu ticket, a sua passagem. É verdade. Então, no Brasil, pelo menos na minha cidade, o valor é fixo. O tanto que você possa andar e rodar na cidade, você vai pagar o mesmo valor. Aqui eu vejo algo como mais justo pelo trecho que você acaba percorrendo, você paga aquilo proporcionalmente, né? Sim. Então, eu gosto do transporte público. A chuva aqui, para mim, é um problema,
Por que quê? particularmente eu não gosto muito da chuva, porque a chuva aqui vem com muito vento e vem com aquela. Eu já quebrei uns 4 paráguas O de quatro guarda-chuva. guarda-chuvas. Então, por fim, eu estressei e eu comprei uma capa de chuva. Então, quem quer vir morar em Portugal, pondera essa questão da chuva, porque a chuva aqui é o tempo todo. Então, Sim. alguns períodos são mais de seca, outros não, mas a chuva com vento vai vir sempre. Sim. Então, é, e Portugal é um dos países mais quentes da Europa, né? Então eu Sim. fico pensando assim, meu Deus do céu, o que que esse povo lá da Irlanda, lá do Reino Unido passa com esse frio, né? É. Aham. Porque Venezuela também faz muito calor, né? Venezuela, Opa, México, muito, faz muito faz calor e a gente não mesmo. tá acostumado com esse frio, né? Depois de 2 anos você já tá acostumada, né? Sim, 2 anos e eu estou acostumada. E, minha experiência pessoal, não gosto muito quando é muito assim, faz muito calor, porque eu sou de uma cidade que faz muito calor, muito calor. E não, essa coisa eu nunca gostei disso. Por isso, aqui eu estou muito mais relaxada. Mas sim, o vento é muito forte, o vento é forte. É a coisa como mais forte de Portugal. Mas o transporte é incrível. Não precisas aqui mesmo de ter carro. Você já pode estar sem carro perfeitamente. Não, eu não tenho bicicleta ou alguma coisa assim. Só com transporte público e não é inseguro. Ou seja, eu posso estar com o meu telemóvel assim e não há problema nenhum. E eu Uhum. não podia fazer nunca isso. Sempre tinha que ter todas as minhas coisas, assim como bem apanhadas, assim, sabe onde ficam as coisas, como deixava o bolso, todo, não é? Por Eu acho que isso, isso acaba sendo uma cultura também muito da América Latina, né? Porque, por exemplo, na cidade da capital onde eu vivia, que era próximo ali de Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, eu não podia sair na rua com o telemóvel, o celular na mão. E aqui eu sinto que eu posso, lógico também, né? A gente não vai dar vazão para os pickpocket, porque os pickpockets já chegaram em Portugal, mas assim, é de uma forma assim, surreal a questão da segurança pública que a gente sente aqui, que é diferente na América Latina, né? E que é basicamente da gente se lamentar, porque a gente também merece essa segurança pública, né? A sim, gente não precisa vir para outro país para poder sentir isso. E, na verdade, acaba que isso é uma experiência que todos nós deveríamos sentir, né? Seguros dentro de um país, né? Então, é, são essas coisas boas que fazem pensar que, poxa, poderia isso também existir no Brasil, poderia isso também existir na Venezuela. Então, a gente fica com aquela esperança de que as coisas sempre melhorem, tanto aqui como lá também, né? E que as pessoas sejam livres para elas escolherem aonde elas querem estar, né? Hoje eu quero decidir estar em Portugal. Amanhã eu posso decidir estar na Espanha, né? E dentro da legalidade, respeitando as instituições, né, as autoridades, os governos federais e municipais, acho que é muito importante essa questão de estar sempre regularizado, sempre respeitando a cultura, né, do país onde você está, né? Porque às vezes eu vejo muito que a pessoa quer sair do seu país, mas não quer deixar certos maus hábitos, né? é Eu digo verdade. isso porque às vezes eu vejo brasileiros fazendo coisas que aqui em Portugal já não são permitidas ou já não são aceitáveis, né? No Brasil a gente tem muito essa mania de ir para a praia com carrinho de som, com radinho de som, e aqui em Portugal isso gera multa, gera coima. E são multas pesadas, cerca de 40 mil euros. Então, assim, para as pessoas terem noção de que mudar faz parte, é bom, mas que elas precisam ter um mínimo de noção e respeito também, porque elas podem acabar, de verdade, se metendo em um problema que às vezes era uma questão de uma pesquisa, de uma orientação que poderia fazer com que a vida dela fosse mais fácil, né? E acaba que desrespeita as pessoas que estão aqui há mais tempo, né? Sim, Então, é esse recado que a gente deixa pro pessoal de sempre buscar estar legal, sempre buscar uma orientação jurídica, e porque a vida, assim, de um imigrante nunca é fácil, né? Mas quando a gente está numa situação de vulnerabilidade, isso acaba
aumentando, né, as vulnerabilidades do imigrante. Então, o que a gente puder fazer para estar do lado certo, fazer as coisas corretas, né? Igual esse meu trabalho aqui de fazer as entrevistas com os imigrantes, né? Já fiz com o pessoal do Brasil, com a Argentina, com Venezuela. Tem umas próximas aí que vai ser Guatemala também, que aí eu vou conversar Oh! com uma outra amiga nossa aí da Guatemala. E é isso, acho que é importante a gente sempre pensar que existe essa vida boa que realmente a Europa, Portugal nos proporciona, mas sempre com esse senso de responsabilidade, né? Sempre, sempre. É, Valéria, você Sim, quer senhor deixar algum Nicolau. recado para o Brasil? Para o Mandar Brasil, um saludo? muitos cumprimentos e parabéns para o país tão lindo e as pessoas tão queridas que vocês têm. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua disponibilidade, contar um pouquinho da sua história. Eu fico muito feliz e agradeço de coração. Eu também muito obrigada pelo convite. A verdade, eu estive muito bem nesta meeting, não é? E eu gostei muito. E desculpa lá se não falo assim tão Não, você fala o fluente. português perfeitamente. Eu te entendi perfeitamente e é isso. Muito Muito obrigado, Valéria. obrigada. Tchau. Continuação. Beijinhos. Tchauzinho. Tchau.